Continuando nossa revisãozinha sobre físico-química, vamos ver agora como varia a energia de Gibbs com a pressão para um gás perfeito. Então, novamente, nós temos aqui derivada parcial, energia de Gibbs, com respeito à pressão, mantendo temperatura constante, é igual ao volume. Se você for pensar em energia de Gibbs molar, então aqui você tem um volume molar. Vejamos, eu poderia escrever essa expressão dessa maneira: dg molar igual volume molar dp. Para o gás perfeito, pressão volume molar igual a RT, e portanto o volume molar é igual a RT sobre P, ou quem sabe eu posso colocar assim, RT1 sobre P, e substituir isto nessa expressão. Então vai ficar assim: dg molar igual RT 1 sobre P dP, e aí eu integro isso aqui: G molar, pressão inicial, G molar, pressão final, pressão inicial, pressão final. Então você tem aqui G molar, pressão final, igual G molar, pressão inicial, mais RT ln da pressão final sobre pressão inicial. Então assim varia a energia de Gibbs para o gás perfeito quando você varia a pressão sob condições de temperatura constante. Mudar um pouquinho essa expressão, mudar o nome da variável. Então digamos que pressão padrão de um bar seja igual à pressão inicial. Isso eu vou substituir aqui. E energia de Gibbs padrão vai ser a energia de Gibbs molar à pressão inicial. Então, substituindo, eu poderia colocar assim, ó: energia de Gibbs molar a uma certa pressão é igual a energia de Gibbs padrão mais RT ln de P sobre P padrão. Nós vamos usar essa equação no futuro quando formos estudar misturas. Vejamos como varia a energia de Gibbs em função da pressão com o gráfico. Então aqui nós temos o gráfico de como varia a energia de Gibbs molar para um gás perfeito em função da pressão. Então a curva aqui é ditada pelo componente logaritmo. Aqui você tem a energia de Gibbs padrão para o gás perfeito, e aqui você repare que a energia de Gibbs do gás perfeito aumenta com a pressão. Quando a pressão diminui e tende a zero, a energia de Gibbs molar tende a menos infinito. Nesse momento eu tenho que introduzir o conceito de fugacidade. Então você poderia pensar na fugacidade como uma espécie de atividade para os gases reais. Ou, em outras palavras, seria a pressão efetivamente detectada. Então a fugacidade, que seria uma grandeza experimental, é igual ao coeficiente de fugacidade que multiplica pela pressão. Você pode estimar o coeficiente de fugacidade com essa expressão aqui, sabendo os valores de coeficiente de compressibilidade. Vamos ver um pouco mais sobre o coeficiente de fugacidade. Então, para o gás perfeito, o coeficiente de fugacidade é 1, então você tem que a fugacidade é igual à pressão. Para gases reais, bom, o coeficiente de fugacidade pode ser maior ou menor do que 1, a depender do predomínio de interações atrativas ou repulsivas. Então, se o gás está sob condições de pressões moderadas, o coeficiente de fugacidade é menor do que 1, o coeficiente de compressibilidade também é menor do que 1,
Em outras palavras, a fugacidade vai ser menor que a pressão. Então, em pressões moderadas, as moléculas dos gases reais tendem a interagir atrativamente. Por outro lado, se você tiver altas pressões, o coeficiente de fugacidade vai ser maior que a unidade, a fugacidade vai ser maior que a pressão. Vamos ver o efeito disso sobre a energia livre de Gibbs do gás real. Então, vamos colocar o gráfico aqui. Eis aqui o nosso gráfico. Novamente, à esquerda você tem a energia de Gibbs molar e na horizontal você tem a pressão. Então aqui em cinza você tem a curva da energia de Gibbs molar para o gás perfeito. Repare que em baixas pressões a curva em azul e a curva em cinza coincidem. Porque em baixas pressões a energia de Gibbs molar do gás perfeito é igual à energia de Gibbs do gás real, porque em baixas pressões o gás real tem comportamento de gás ideal. Se você tiver pressões intermediárias, você vai ter predomínio das interações atrativas. Logo, a fugacidade vai ser menor que a pressão, e você vai ter que a energia de Gibbs molar para o gás real nessas condições de pressões intermediárias vai ser inferior à energia de Gibbs do gás perfeito. Em pressões mais altas, você tem predomínio das interações repulsivas, logo a fugacidade é maior que a pressão, e aí você tem que a energia de Gibbs do gás real é maior que a energia de Gibbs do gás perfeito. Agora nós podemos fazer alguns exercícios com o que nós vimos nessa aula. Bom, então vamos lá. Calcule a variação na energia de Gibbs molar do vapor de água, considerado aqui como gás perfeito, quando a pressão é aumentada isotermicamente 1 até 2 bar. Então vamos lá, nós temos aqui energia, ele quer saber da variação, né? Então, a variação é só uma variaçãozinha da equação que nós utilizamos recentemente. Deixa eu tirar essa caixinha daqui. Pronto, acho que agora vai. Então, variação de G molar vai ser igual a RT ln, a pressão final, sobre a pressão inicial. Então, RT 8,314 Joule por Kelvin por mol. Temperatura 298 Kelvin, ln de 2 por 1. Então aqui o ΔG vai ser simplesmente esse produto. Vou fazer aqui na minha calculadora. Eu poderia fazer nessa calculadora virtual aqui, mas é mais rápido fazer na minha calculadora manual. Então 8,314 vezes 298 vezes L2. Então aqui dá 1717 joules por mol. 1717 joules por mol. Vejamos o que temos agora aqui. De quanto difere a energia de Gibbs de um gás perfeito se sua pressão é 0,1 bar. Então vamos lá. O computador está um pouquinho lento agora. Então vamos ver. Você tem aqui energia de Gibbs molar a uma certa pressão é igual a energia de Gibbs molar padrão mais RT ln de P sobre P padrão. Então, isso aqui seria um ΔG, né? Esse ΔG vai ser RT ln de P sobre P padrão. Então, aqui eu não estou vendo temperatura, né? Não estou vendo não. Mas vamos considerar 298, então 8,314 Joule por Kelvin por mol vezes 298 Kelvin vezes ln 0,1. Então novamente vou usar minha calculadora manual. Então 8,314 vezes 298 igual vezes ln.1 igual.
como a pressão 0,1 é menor do que a pressão padrão, então ΔG vai ser negativo. A variação, na verdade, né, de energia de Gibbs é negativa. Então, menos 5.705 aproximadamente Joule por mol. Bom, daqui a pouco nós voltamos com mais uma videoaula aí, introduzindo o conceito de potencial químico aplicando a transições de fases. Até a próxima.